Então, é só um fato histórico, só para nós compreendermos de como surgiu real o terço, né? Não sei se vocês sabem, né? No islamismo, eles também rezam, mas não o terço, né? Ah, eles rezam uma que se chama subá, né? Que é feito de madeira ou de osso ou madrepérola. E no deles consta 3 grupos de 33 contas para se recitar 99 vezes o nome de Deus. No cristianismo, né, a Anise falou, mas o ano 800, mas é muito antes, né, a tradição dos monges só recitarem o nome de Deus, né, copiando um pouco o islamismo lá pelo ano 300 ao ano 400. Né, é só questão histórica, né, só para a gente ficar par. E nesse critério, a Nise falou, né, que tinha alguns monges que não sabiam ler, né? E isso era verdade, porque tinha um nome específico, mas eram os monges que cuidavam das funções braçais, né? Então, aquele que cuidava da roça, aquele que cuidava da cozinha, são aqueles que não podiam participar do ofício divino. O que é o ofício divino? Né? São as orações dos salmos, no qual os monges, os padres, as freiras, as monjas rezam durante todo o dia. Então consta para a vida religiosa, né? Se reza primeiro se chama ofício das leituras, que é composto com 2 leituras, né? Muitas das vezes ou é uma leitura bíblica ou uma leitura de algum padre da igreja do século IV, V, né? Ou dos padres da patrística. Depois tem as laudes, que rezam 3 salmos, né? Com uma passagem bíblica. Depois tem a hora nona, que é às 9, também rezam-se 3 salmos. Depois tem a hora média, que é o meio-dia, também se rezam mais 3 salmos. Tem a hora terça, que é às 15, também se reza mais 3 salmos. Tem as vésperas, que é às 18, reza mais 3 salmos, juntamente, tudo composto com várias orações. E no final tem a última oração que eles fazem, que se chama as completas. Não, o nome próprio diz, né? De completar o dia. Que se reza, dependendo do dia, se reza 2 salmos, né? Domingo e quarta-feira se reza 3 salmos, né? Então essas pessoas que não sabiam ler não podiam participar do ofício, porque não tinham como ler os textos bíblicos, né? Então aí a igreja, né, para eles não ficarem fora, deu o intuito deles rezarem, né? O Pai Nosso e as Ave Marias. E como eles já utilizavam esse subá do islamismo, né? Então foi daí que foi gerando, né, o intuito de entronizar, que aí depois a Anise também já falou, não sei se ela vai abordar ainda, sobre o monge cartucho, né, Domingos de Prússia, né, que foi a visão de teve a visão de Nossa Senhora do Rosário, né? E finalizando a minha fala, né, agora é uma questão de tradição da igreja. Eu gostaria que depois vocês lessem 3 encíclicas do Papa, né? Uma se chama Augustíssima Virgem Maria, Augusta Virgem Maria, do Papa Leão XIII, né? A segunda é a Ingratium Malorum, do Papa Pio XII, e a última é o Rosário Virgem Maria, né, do Papa João Paulo II, né, que as 3 falam o porquê de rezar o terço, né, principalmente, né, o Papa Leão XIII ele dá muito ênfase em por que rezar o terço, né, principalmente o terço em público,
né? O terço em comunidade, né? Porque o sentido de... Tiago, Oi? você pode depois escrever no grupo essas encíclicas? Eu compartilho o link, que é igual que eu fiz aquela outra vez, né? Fica mais fácil para vocês também já terem em mão. Maravilha. Porque é utilizado um texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que fala que os discípulos de Cristo, à espera do Espírito Santo prometido, perseveravam unânimes na oração. Por isso que o Papa Leão XIII fala muito da recitação do rosário em comum, né? Em comunidade. E aí depois vem o Papa Pio XII, né? Com essa carta encíclica Ingruentum Malorum, né? As coisas do mal, né? Porque ele estava já prevendo a Segunda Guerra Mundial, né? E ele intensifica a recitação do rosário contra os males do tempo, né? Por isso que o Papa Francisco pediu que durante o mês de maio nós rezássemos o rosário contra essa grande pandemia, pedindo a intercessão de Maria, né? Porque foi ela que ajudou muito a intercessão dela, né? A questão da Segunda Guerra Mundial, a questão da Primeira Guerra Mundial, né? E tem na carta encíclica do Papa Leão XIII fala muito sobre isso, né? Sobre as vitórias do terço. E o Papa Pio XII ele fala muito sobre o terço em comum, o terço em família, né? Que vale muito a pena de nós rezarmos, né? De recorrermos a Nossa Senhora. E o último é o Papa João Paulo II, que fala sobre o rosário, né? Porque ele decretou no ano 2002, de outubro até outubro de 2003, o ano do rosário, né? Intensificando cada vez mais a oração ao rosário, né? E daí que a Anise também já compartilhou, né? Da criação da quarta parte do rosário, né? Na verdade, quando nós falamos o terço, eu vou rezar o terço, na verdade, né? Nós vamos rezar o rosário. O nome mesmo é rosário, porque é aquilo que a Anise falou, é a coroa de Nossa Senhora, né? Coroa de rosas. Se vocês um dia, vou ver se eu acho e mando, mas um dia que vocês quiserem pesquisar, todo dia 8 de dezembro, o Papa vai numa praça, chamada Praça da Espanha, em Roma, na qual tem uma grande Imaculada Conceição. Uma linda, gente, uma linda imagem. Eu nunca fui, mas eu vi por foto. Enorme, está numa pilastra enorme assim, e o Papa oferece a Nossa Senhora uma guirlanda de rosas, 150 rosas, né? Porque por que a igreja remete isso de dar essa guirlanda de 150 rosas? No tempo do Império, né, se dava às rainhas um presente, principalmente no dia dos seus aniversários, né, essa guirlanda de flores. Então é dada a Nossa Senhora também uma guirlanda de rosas. Então, todo dia 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição, o Papa oferece a ela uma coroa de rosas. Então, quando nós vamos falar, vou rezar o texto? Não. Vamos rezar o rosário, né? Vamos rezar as coroas de Nossa Senhora, né? Ressoa muito mais bonito, né? De nós falarmos, vou rezar a coroa de Nossa Senhora. A coroa de Mas rosas. mesmo quando é uma parte só, a gente pode falar que é um rosário, Tiago? Porque utilizaram assim o terço, né? Eu vou rezar um terço do rosário. É um Aí pegou o terço, nome né? terço, né? Eu vou rezar um terço do rosário. Agora, na verdade, é até um quarto, né? Agora Porque é um são quarto. 4. Né? E esse termo, eu tinha visto, esse termo do terço só existe no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do mundo que você vai rezar só uma parte do terço, eles chamam de rosário. Rosário, né? Eu rezo, tento rezar todo dia. No canal de YouTube,
tem um canal, se chama Vaticano News, em português, que é o canal do Vaticano mesmo, viu, gente? 24 horas, tá ao vivo lá. E todo dia, ao meio-dia, se eu não me engano, tem a reza do Rosário. E lá fala, né? A reza do Rosário. E não a reza... É aquilo que a Nise falou mesmo agora. Não há a reza do terço, né? Porque o nome mesmo é a reza do Rosário. A coroa de Nossa Senhora. Era só um pouquinho de história, só para compartilhar com vocês um pouco sobre isso daí. Pode continuar, Nise. Então, já tinha deixado na tela, são 15 promessas que Nossa Senhora faz para quem reza o terço, né? Aí tem algumas aqui, as principais, mas são uma relação de 15 promessas. Então, ela diz que tudo que a gente pedir por meio do rosário, a gente vai obter, que liberta as pessoas do purgatório, liberta as pessoas de pecado, de vício. São muitas promessas que foi... se eu não me engano, foi quando ela fez a aparição em Nossa Senhora em Fátima. Que aí ela pediu para que se rezasse o rosário e ela deixou registradas essas promessas. E aí tem diversas... Todas? Peraí. Então, eu não coloquei todas. São 15, mas eu coloquei as principais. Tá, vou ler estas. Ó, a todos que rezarem o meu rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. O rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Quem rezar o meu rosário com devoção, meditando seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. O pecador se converterá, o justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas ao meu rosário. Os verdadeiros filhos de meu rosário gozarão de uma grande glória no céu. Tudo o que pedirem por meio do meu rosário obterão. Aqueles que defenderem meu rosário serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Esse negócio que a Nise falou, uma frase, né? Tudo que pedirem por meio do meu rosário obterão. Isso remete muito quando Jesus nos fala, foi um trecho do evangelho dessa semana, da semana passada, não dessa semana, né? Da semana passada, que Jesus fala, tudo que pedires em meu nome, ao meu Pai, ele atenderá. Ah, mas Tiago, o texto é mariano, sim, é mariano, mas não contempla a vida de Nossa Senhora. Contempla a vida de Jesus, né? Ah, mas contempla a anunciação, sim, a anunciação do anjo a Maria, que está anunciando que ela vai conceber quem? O Salvador. O terço é totalmente Jesus Cristo, né? É mariano, porque é Maria que nos leva a Jesus, né? E se nós vermos a oração do Pai Nosso, nós pedimos a Jesus. Na Ave Maria também pedimos a Jesus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, né? Tudo que pedirem em meu nome, o meu Pai vai conceder. Então, o rosário é uma das promessas que o próprio Jesus Cristo nos fez, né? De tudo quando pedimos ao Pai em seu nome, ele vai nos atender, né? Pode continuar nisso. E tem diversos milagres, né, que famosos, assim, que são relatados pela reza do terço, do rosário. E um deles que me chamou bastante atenção, que é bem conhecido também de muitas pessoas, é o milagre de Hiroshima. Que em 1945, quando lançaram a bomba atômica em Hiroshima, ela destruiu tudo num raio de 1,5 km. E aí tinha um mosteiro, um convento, e nessa casa paroquial dessa igreja tinha oito jesuítas e eles não foram atingidos. A casa não foi atingida e eles também não foram atingidos. Só que tudo, exatamente tudo em volta deles foi consumido pela bomba. E aí, um desses padres jesuítas que estavam lá, ele foi submetido, depois de 30 anos, ele foi submetido
para fazer muitos exames e nenhum deles sofreu o efeito da radiação, o que seria praticamente impossível, porque se eles sobrevivessem, ou eles iam ter doença, ou logo eles iam morrer, e eles viveram muitos anos depois disso sem nenhum problema. E aí o que ele diz, que todo mundo perguntava, vários cientistas avaliaram eles, e eles dizem que eles absorveram a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, e eles rezavam o rosário todos os dias. Então, eles dão a esse milagre, né, a oração do rosário. Quer acrescentar alguma coisa, Thiago? Não, um outro fato histórico, que não sei se vocês conheceram um fato histórico da vitória naval de Lepanto. Lepanto. De 7 de outubro de 1571. Né, que o Papa Pio V atribuiu a vitória, né, que salvou o povo cristão da Europa a um grande perigo. E ele fala e atribui a vitória deste grande mal sobre a reza do rosário, né? Então você vê como é a importância da reza do rosário, principalmente em comum, em família, né? Então, e aí o pedido de Nossa Senhora era realmente que a gente rezasse em família, mas se não for possível, enfim, se possível, rezar todos os dias, né? E aí eu deixo um convite. Quem tem dificuldade, às vezes a gente se perde, né, na rotina, tudo, mas quem tem dificuldade, isso aconteceu comigo, hoje eu acompanho pela Canção Nova. Eles rezam todos os dias às 6 horas, e é bem gostoso, porque é ao vivo, várias pessoas participam, aí tem música, é muito gostoso. Então, assim, de repente, se você tem dificuldade, começar com a TV, com mais gente, assim, né, através da televisão ou do YouTube, é mais fácil, fica mais gostoso, né, não é uma coisa tão automática. Então, eu deixo o convite. E não sei se o Otávio quer falar do Terço dos Homens. Otávio, você podia compartilhar agora. O Terço dos Homens, no período antes de começar a quarentena, o Sandro, inclusive, participava também. Nós rezamos depois da missa, sempre na segunda-feira. O Thiago também fazia parte também, depois não conseguiu ir mais. É muito bom, só quem participa mesmo do terço, reza o terço diariamente ou uma vez por semana, pode falar, é inexplicável a sensação, só mesmo com Jesus para as graças, as bênçãos que ele dá, como diz Nossa Senhora numa das promessas. É sempre bom, uma dica, viu, gente? Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar. Não tá aqui. Tá lá na capela, que como eu tô rezando lá, fica lá. É sempre interessante de vocês carregarem dentro da bolsa um estojinho com terço, né? Eu tenho aqui eu tenho 2 iguais, né? Que é esse aqui que eu gosto. Esse aqui é bem pesadinho, né? E das continhas maiores, porque eu gosto. Mas é interessante você que está em casa, né? O que vai em casa não, que vai para o trabalho, no meio do caminho, né? Coloque dentro da carteira, nem que for a dezena do terço, aquele mais miudinho, né? Ou as mulheres que carregam bolsa, carregam no estojinho, terço. Porque no momento assim, peguei o ônibus, ou tô numa sala de espera, esperando uma reunião, tô sem fazer nada, sabe? Nem que vá rezar uma dezena, pelo menos você está rezando para Nossa Senhora, pedindo para ela abrir portas, né? Eu gostaria, depois que passar essa quarentena, eu vou dar esse texto da libertação para cada um, ó. Depois eu tiro uma foto, que acho que fica melhor, né? E é verdade, viu? Quando a gente reza, é um texto diferente, muito bonito, eu gostei bastante, mas quando nós pedimos para Nossa Senhora uma reza do terço, né, principalmente vai para uma reunião, vai para
um caminho, alguma coisa, que precisa para abrir portas. Nada como uma reza do terço. Então, eu convido vocês, carreguem na bolsa, carreguem na carteira uma dezena ou um terço, né? Tem até terço de cartãozinho, né? Que é mais fácil de contar, né? Tem aplicativo de terço, eu gosto, viu, gente? Porque de vez em quando eu me perco, então eu prefiro áudio. Eu vou escutando alguém recitando o texto, eu vou acompanhando na oração. Então, eu identifico, criem essa amizade com o Rosário, como o Sandro falou. Né? É muito bom, é muito gratificante, né? Eu digo para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida é rezar o texto. E eu convido vocês também a não rezar todo dia. Eu sei que comece por uma vez por semana, aí depois você vai aumentando, né? Não seja radical, né? É como exercício de academia, né? Tem que ser tudo aos poucos, né? Depois você cria o hábito e depois você não consegue mais largar, porque você criou um costume tão grande, uma filiação tão grande com Nossa Senhora, que ela abre muitas portas e portões para cada um de nós. O que a gente pensou, né, quando a gente estava programando esse mês de maio? Tem algumas semanas, né, que a gente fez essa reunião e a gente falava um pouco sobre as nossas dificuldades, né, enfrentando essa quarentena, e a gente achou que seria oportuno a gente falar um pouco, né, sobre como a gente está se sentindo e o que a gente pode fazer para tentar amenizar. E aí a gente até decidiu fazer hoje, porque na última sexta-feira foi a renovação, né? Foi expandido o prazo da quarentena, agora nós vamos ficar até o dia 31 de maio, pelo menos. E aí a gente achou que seria importante a gente abrir esse momento para a gente poder falar um pouco, uma vez que a gente está abrindo um novo período nessa quarentena, tá bom? Então, foi isso que a gente pensou. E assim, a gente já vem vivendo aqui em casa, a gente entrou na quarentena no dia 13 de março, então essa semana agora, no dia da Nossa Senhora de Fátima, a gente faz 2 meses em quarentena aqui, cada um está no seu prazo, no seu tempo. E, assim, né, a gente vem enfrentando desafios, né, diários. E aí, para a gente começar, eu coloquei essa pergunta, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem aí uma aba no navegador de vocês. Não sei se vocês conhecem, ou no celular. Quem conhece o Mentimeter? Todo mundo conhece o Mentimeter? É um site. É um site. Vocês abram esse site, por gentileza, www.mente.com, que a gente vai responder essa pergunta lá no site. É bem interessante essa ferramenta. Enquanto vocês vão abrindo, já vão pensando, né? Quais os seus sentimentos com a ampliação das restrições e com o aumento do prazo da quarentena? Amor, abre aí o seu Mentimeter. Eu vou abrir o meu aqui também. Ah, eu tenho que deixar o código. Estão conseguindo, gente? Gabriel. É para escrever? É. O meu foi. Lene. Foi? Tá em inglês? Coloquem o código. Vai ter uma área para vocês colocarem o código. Presta aqui, amor. Para mim já apareceu a pergunta. Cadê a outra pergunta? Acho que tá aqui. Ah, tá. Vai aparecer assim, dá o seu, amor. Mostra aí o seu. Vitor vai mostrar o dele. Estão vendo esse campo? Não, peraí, eu tô com dificuldade aqui, peraí. Que se você abrir no celular, isso, já pode ir respondendo já. Você vai abrir essa tela no celular depois que vocês botarem mente.com. Aí vocês vão digitar esse código que está no topo da tela da Xaxá aí, ó, 937756. Aí eu vou digitar aqui também, porque eu vou participar aqui, ó. 937756.
Ok, eu tô lá agora. Isso, aí aparece isso aqui para vocês. Ó. A pergunta que ela fez e quais o campo das palavras. E aí procurem colocar uma palavra só em cada campo, né, ou uma expressão com duas palavras, enfim, mas cada ideia num campo diferente. Vocês têm vários campos aí, mas se precisar de mais, vocês podem submeter primeiro a tela, que depois aparece de novo a tela para vocês colocarem mais palavras. Ó, já tem palavras aqui. Mudança, reflexão. O que mais, gente? Entre as restrições que a gente teve agora, que foi colocado na cidade de São Paulo, foi a questão do rodízio, né? Pode colocar a palavra repetida também, não tem problema. Ansiedade, fé, nervosismo, esperança, saudade, prosperidade, meditação, apreensão, frustração, oração, fome. Acho que eu sei quem botou fome. Medo, insegurança. Todo mundo já respondeu? Desmotivação, chateação, um palavrão, raiva, estresse, realidade, muitos sentimentos, né, gente? Disciplina, angústia. Vai mudando, eu vou me perdendo. Renovação, solidão, aceite, Deus, oportunidade. Todos esses sentimentos que a gente está percebendo, né, que a gente vem percebendo ao longo desse tempo e que são editados agora, que a gente está sendo colocado de novo nessa situação, né, eles estão à flor da pele, né, e é muito importante a gente dar lugar a eles e falar sobre eles. Ansiedade, medo, fé, reflexão e estresse. Foram os mais falados aqui, né? O que fica maior é o que tem mais repetição. E aí eu queria destacar, de todas essas palavras, 3 palavras, que eu acho que são 3 palavras que elas são interligadas e que elas vêm nos acompanhando e que são demandas que eu tenho recebido muito no consultório, com as pessoas que eu falo, com os meus amigos. E eu queria que a gente refletisse um pouco sobre como é que a gente está em relação ao nosso medo, à nossa ansiedade e ao nosso estresse. Eu vou liberar a segunda pergunta para vocês responderem, tá bom? Como é que faz, amor, para eu liberar? Não tem. Liberou. É o mesmo código. Vê se apareceu para vocês aí a segunda pergunta. Em que nível você tem percebido ir para o slide? Mostra aí, mamãe. Se você estava na mesma tela, aparece em cima ali, ó, ir para o próximo slide. E aí vai aparecer agora essa pergunta que eu estou mostrando para vocês. Começa a esquerda é muito baixa e a direita é muito alto. Estresse. Medo, pouco medo por enquanto. Medo está maior agora. Todo mundo está conseguindo responder? Já respondo. Todo mundo já respondeu, né? Então, vocês estão equilibrados, hein? Estresse, 4,9.
A ondinha do estresse está um pouquinho lá para cima, né? O medo está bem oscilante e a ansiedade também, né? Deu uma osciladinha. E aí, gente, E aí eu queria compartilhar com vocês o que significa cada uma dessas coisas que a gente está sentindo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, essa quarentena está me deixando muito estressado, eu não aguento mais de estresse, eu tô com muito medo, eu tô ficando doido, eu tô com muito problema, só eu tô reagindo assim, eu tô muito ansioso. E aí eu queria que a gente entendesse um pouco o significado dessas reações que a gente tem, para a gente poder entender de fato o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de sair de uma situação de dificuldade, a gente tem uma dificuldade de sair de uma situação que a gente está, que envolve muitos sentimentos, porque a gente não sabe o que a gente está sentindo, o que de fato é aquilo. E aí a primeira coisa é sobre estresse. O que é o estresse? Olha a carinha aí, com o olho arregalado. O que é esse estresse? O estresse, ele é tensão, ele vem do inglês stress, tensão. E aí, o que significa pra gente, assim, né? A gente pensando em saúde, o que é o estresse? São os estímulos que a gente recebe que vão provocar na gente alterações fisiológicas e emocionais, e aí o nosso corpo vai ter que se reorganizar. Então, a gente está sob estresse o tempo inteiro. Apareceu o Dória na televisão. A gente fica como? Com o olho arregalado. Apareceu o Bolsonaro na televisão. A gente já fica ali, tenso, esperando o que vai vir para a gente poder reagir a isso, né? Antigamente tinha aquele plantão da TV Globo, que vinha aquela musiquinha. A gente já parava tudo para ouvir. Isso é o estresse. O estresse é quando a gente recebe um estímulo e precisa mudar o jeito que a gente está seguindo a vida, né? E ele tem foco agora na situação imediata. Mas o estresse ele pode ser crônico também, né? Que a gente tá o tempo inteiro precisando estar nesse estado de alerta. E aí a gente vai chegar uma hora que a gente não vai mais suportar. Porque não é só uma questão emocional, são também as alterações fisiológicas, né? O nosso coração dá uma acelerada, a boca fica seca, a mão fica suada, né? Então são todas reações que, se a gente for tendo com muita recorrência, a gente vai começar a desenvolver, além dos quadros emocionais, também quadros físicos, né? De adoecimento físico mesmo. A gente também, a outra palavra que a gente colocou foi o medo. Olha a cara do medo. Igual aquela pintura do grito, né? A gente está apavorado, né? E o que é medo? Tantas pessoas colocaram medo, né? Medo foi uma das palavras que mais apareceu. O medo é uma reação do nosso organismo a perigos reais. Gente, quer perigo mais real do que uma pandemia que a gente está vivendo? Que países que têm maior nível de desenvolvimento estão todos sofrendo também, né? Que a gente está com risco de não ter hospital, de não ter leito, de não ter UTI. Quantas vezes na nossa vida a gente pensou que a gente ia precisar de uma UTI, né? E agora a gente está o tempo inteiro correndo esse risco de não ter uma UTI, né? Então o medo, ele diz disso, de um perigo real. E o medo, a gente pode aprender o medo com as nossas próprias experiências ou com a experiência do outro, né? Então o medo, ele também vem de um aprendizado. E ele é uma experiência comum e necessária para o ser humano. Então, imagina se a gente não tivesse medo, a quantos riscos a gente ia se expor, né? Então, o medo, ele ajuda a gente a evitar essa exposição a perigos, e a perigos reais, né? A outra palavra que eu destaquei, que vocês estavam mais ou menos assim, né? Eu acho que era de 6 para cima, é a ansiedade. E o que é ansiedade? O que nós psicólogos achamos que é ansiedade, né? A ansiedade, ela é ligada à preocupação, né? É uma preocupação intensa, excessiva, que tem o foco em antecipar o futuro. E a gente está ali com excesso de pensamento. Aonde? No meu medo, no meu problema real agora, no meu problema imediato? Não, no meu problema futuro, né?
E aí a gente fica ali pensando, ai, mas se eu adoecer, ai, mas se alguém da minha família adoecer, e se precisar ir nesse hospital e eu chegar no hospital, não tiver vaga, me transferirem para um outro hospital, como é que vai ser? Então a gente vai construindo esses pensamentos do futuro e eles vão tomando forma. Apareceu alguma coisa aqui para mim, que é isso? Tem alguém querendo entrar. Iago. Vocês conhecem? Sim, amigo do Bruno. Ah, então deixa eu ir. Então, esse excesso de pensamento, eles começam a tomar conta da gente, né? E aí, a gente também, quando a gente está num quadro de ansiedade, a gente começa a ter uma frequência cardíaca acelerada, a nossa respiração fica mais rápida, começa a suar frio, começa a se sentir cansaço, e a gente começa a ter muitos sintomas do corona, né? Quantas vezes vocês já acharam que vocês tinham, que vocês estavam com vírus, porque vocês estavam sentindo o coração acelerar, dificuldade de respirar? Eu aqui é pelo menos uma vez por semana, ou duas. No começo era mais, agora eu acho que está 2 vezes por semana, né? E a ansiedade, tanto a ansiedade quanto o medo e o estresse, eles não são ruins em si, né? Porque a ansiedade, ela também pode ser boa. A gente vê que o tempo está mudando e começa a se preocupar. Ah, amanhã vai chover. Então, o que eu posso fazer para me organizar para não chover? Então, antecipar os problemas futuros é muito bom para a gente, né? Se torna um problema quando isso fica muito grande e começa a tomar boa parte do nosso dia e começa a atrapalhar as nossas rotinas. Travou aqui. Então, como eu estava dizendo, essas reações elas são normais para um ser humano quando ele está diante de uma situação que é nova ou que pode representar algum tipo de perigo, né? Que é a situação que a gente vive hoje, né? E é um avanço para a gente poder antecipar, poder se preparar para esses problemas. Então, o que eu queria muito deixar claro aqui para a gente hoje é que é natural que a gente sinta esses sentimentos neste momento de incerteza que a gente está. É natural sentir medo, é natural ficar estressado, é natural ficar ansioso, ficar preocupado, ter incertezas, porque o momento que a gente vive, ele está incerto, ele está inseguro. Então, a gente precisa também aceitar um pouco essa condição, né? Nem tudo que a gente está sentindo é doença, né? É um movimento do nosso corpo de tentar se adequar a isso, né? A gente teve um rompimento muito grande na nossa rotina, né? O Sandro falava isso do trabalho, e aí vem junto com as frustrações, né? Com uma preocupação financeira, com uma rotina diferente em casa. Então, a gente está toda hora vivenciando isso. E é muito difícil mesmo. Então, a gente precisa ter também um pouco de cuidado quando a gente for olhar para a gente, né? Nas redes sociais tem agora um monte de gente dizendo que o que você deve, o que você não deve fazer, o que essas pessoas estão fazendo, que estão tendo quarentenas maravilhosas, aprendendo tantas línguas, fazendo tantos cursos, meditando, fazendo atividade física, emagrecendo. E isso faz com que a gente olhe para o nosso medo, para o nosso estresse, para a nossa ansiedade, e a gente fale, caraca, só eu que não estou conseguindo, né? Só eu que não estou dando conta, né? E será que é isso? Será que é o que a gente não está conseguindo? Será que a gente não está dando conta? Né? Na verdade, cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas conseguiram se adaptar a essa realidade com menos tempo, outras precisam de mais tempo. E como a gente está nessa incerteza o tempo inteiro, a gente está toda hora precisando se reorganizar, se reestabelecer, né? E aí, então, como essas são reações naturais, a gente não consegue eliminar. Ah, Charlene, então eu quero fazer terapia. Eu recebi muitos pacientes agora nessa quarentena assim. Quero fazer terapia porque eu quero acabar com a minha ansiedade. Vai acabar com a ansiedade? Não. A ansiedade ela é uma reação física até. A gente pode aprender a lidar com ela. A gente pode aprender a lidar com o nosso medo. A gente pode aprender a lidar com as nossas fragilidades e com as nossas dificuldades, né?
E aí, lógico, tem situações que essas emoções e outras, elas podem começar a comprometer nossa rotina, elas podem nos paralisar. E aí, se a gente estiver numa condição dessa e o nosso sofrimento estiver muito elevado, aí sim, aí a gente precisa procurar ajuda. Né? Agora, os psicólogos eles foram autorizados a fazer atendimentos online, então tem muito atendimento online, particular, atendimentos voluntários. Então, existem muitos recursos que a gente pode lançar mão caso a gente comece a perceber que essas reações elas estão comprometendo a nossa rotina. Mas se forem emoções que vêm e vão ao longo do dia, a gente consegue criar estratégias para lidar. E a gente vem criando, tanto que a gente está aqui hoje. Não sei quantos dias de quarentena. Vitor sempre pergunta, quase todo dia, que dia é hoje? Hoje é segunda, hoje é quinta, que dia é hoje? A gente não sabe que dia que é, quanto tempo a gente está nisso, a gente está quase 2 meses nessa história e a gente está sobrevivendo a isso. E aí, cada um eu acho que vem desenvolvendo uma estratégia para lidar. Alguns dias que são mais fáceis, outros dias são mais difíceis. E aí eu queria que a gente pudesse compartilhar o que a gente tem feito. Porque às vezes a gente está com uma dificuldade aqui e o outro conseguiu utilizar uma estratégia que pode funcionar para a gente. E aí eu vou pedir para vocês irem lá no Mentimeter de novo para escreverem o que você tem feito para lidar nessa quarentena. Agora vai mudar o código, tá? Clica no voltar, que ele vai abrir a caixinha para você jogar o número de novo. Iago, você está me ouvindo? Iago? Tá ouvindo? Oi, Iago, estou te ouvindo. Oi. A gente está fazendo agora, preenchendo uma pergunta no Mentimeter. Você conhece esse site? Não. Você pode ir no seu navegador e digitar www.mente.com. Peraí. Vai ter outro código, é isso? Vai ter. Agora é 802083. Eu coloco esse código, ele me dá uma mensagem de obrigado pela sua participação. Sabe que eu estou fazendo o... Para mim também. A minha entrou normal. O que você 802083? Pode entrar no site Atualiza de novo. de novo. Entra no site novamente, desde o início. É mais fácil. Eu já entendi, é pra gente sair, tá bom, gente. Obrigado, valeu, mas entendi o recado. Não, agora é a melhor parte, gente. Quero saber o que vocês têm feito. Vou contar o que eu tenho feito. Além de ficar medindo minha pressão e achando que eu tô com vírus. Tem xingado o Bruno. E aqui é igual aquele outro. Pode botar mais de uma palavra, mais de uma frase. Ficar em paz. Ido até a janela para observar, tendo um momento para respirar. Essas janelas têm nos salvado, né, gente? Não ver os noticiários o tempo todo, chorar, jogar The Sims 4 e também ouvir o Evangelho do Dia. Se tirasse esse The Sims 4 aqui, eu ia falar que era a minha resposta, gente. Rezando mais, tranquilidade, estabelecer horários, rotinas. Eu tentei adaptar a mesma rotina em casa. Ir à varanda, tomar sol, jogar videogame. Aboli as redes sociais da minha vida e foi ótimo. Assim, não fico comparando a minha vida com a vida dos outros. E os momentos de oração ajudam bastante. Muito legal. Cozinhando.
Todo mundo respondeu? Como é que desce? Sim. Ah, tem mais aqui. Tenho buscado na oração, rezado o terço, o rosário completo de quinta, assistido pregações, a homilia diária e buscado partilhar com amigos. A nossa igreja tem sido muito atuante nessa quarentena, né, gente? Eu acho que tem sido um grande refúgio para a gente, né? Porque tem tido muitas atividades online e também transmitida na TV. Meditação e respiração, comendo, assistir Netflix, rezar, fazer trabalho no computador, ligado para amigos, não ouvir notícias ruins, criando, lendo, descontando na comida e trabalhando também. Continuo com a cabeça focada no trabalho, tendo uma rotina, porém às vezes bate uma tristeza de ver o país não andando, a doença com força. Estou lendo bastante e rezando mais. Refletir, ouvir o evangelho do dia, trabalhar. Tomar sol, assistir filme, Fina Estampa, hahaha, Fina Estampa é novela, né? Videochamadas para os pais, planejando, exercícios físicos, mais ou menos, eu também. Lido livros de ficção, assim, entre o universo totalmente novo e sem corona. Lendo muitos livros. Muito legal, gente. Eu acho que cada um tem encontrado boas formas de lidar. Teve alguma aqui que chamou a atenção de vocês? Que vocês não tinham pensado em fazer? Eu achei legal da rede social. Eu achei legal também. Sensacional. É verdade. Nas redes sociais, a gente tem visto um avanço grande assim, de profissionais que têm colocado dicas, que têm colocado coisas importantes, mas o grosso mesmo acaba sendo essa exposição, essa ostentação de uma pseudo-felicidade, de um pseudo ok na quarentena. E a gente sabe que não é ok assim, né? O que mais que vocês acharam interessante? Vou voltar aqui no começo. Físico, que é uma coisa que eu não consigo. Exercício físico. Aqui a gente comprou uma corda, foi usada acho que 2 vezes. Tá bom, vai, eu confesso que eu que escrevi esse do exercício físico. Ah, olha. Por isso que eu botei o tentando re. Ah, tá. Eu botei mais ou menos re. Que mais, gente? Tomando sol. Quem pode tomar sol, né? Aqui em casa não bate sol na nossa janela. Nossa, Eu gostei do The Sims, cara. Eu nem sabia que existia mais esse joguinho. é muito legal. Eu sou rica no The Sims. Gente, eu só queria uma cópia para poder jogar, porque eu formatei meu computador e eu perdi a minha. Outra tristeza. Ah, é com ele. Ô, Léo. Gente, meu tio tinha uma, mas aí tentei instalar de novo, aí deu ruim, sabe? Aí, mas enfim. Não faz isso não, vai viciar a mulher aí. Não é bom, Ah, não. meu Deus. Tem jogo melhor. E mais? Depois vai acabar a quarentena. Vocês vão lembrar do The Sims e vão querer continuar. Lá pelo menos. Ô, Brunão, nesse The Sims aí, a Ana Paula é casada com qual? Com quem, cara? Você acredita que nem sei com quem? Eu não jogo, eu tentei jogar isso aí, eu só joguei um dia e falei, ó, não é pra mim. Ó, inclusive, no dia que ele jogou, ele me matou e ainda me deu carne. Tá. Vamos esperar que o número de divórcios não aumente a partir dessa quarentena. Gente, vocês estão falando um dia. Eu queria que vocês fizessem um exercício agora de pensar. Eu sei que vai ser difícil, eu acho. E responder para mim a segunda pergunta. Como foi o seu melhor dia nessa quarentena?
Aí é só uma resposta. E é individual. O casal tem que responder cada um o seu. O dia do meu aniversário. Que bom que foi o melhor dia. Tenta, quem escreveu o dia do aniversário, tenta escrever um pouquinho mais. O que teve de bom nesse dia? Foi hoje quando saí para andar de Coxinha, bicicleta. croquete, risole teve? Eu quero saber o que teve de bom aí nesse dia. Quando saí de carro para ir visitar minha mãe. Deve ter sido mesmo uma grande emoção, né? Aqui a gente está bastante tempo sem ver os nossos familiares. Quando voltei a ser útil? Como assim? Esse foi porque assim, eu na quarentena eu estava me sentindo um inútil, porque a não ser comer, beber, televisão, janela, internet, WhatsApp, aquela coisa que você não vai para frente, né? E agora que eu replanejei a vida e comecei a entrar na cozinha, não para cozinhar para mim, mas para os outros, pô, me sai aquela sensação de que porra, estão te chamando, estão te pedindo, e você tem hora para fazer, e você tem hora para entregar, e tem que tomar É o cuidado. valor Então, do trabalho, né, Sandro? exato, porque a gente, assim, é uma situação, você que é psicóloga, você sabe disso. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Você passa 3 anos acordando 5 horas da manhã. Na quarentena, na segunda semana, você já está acordando às 9 da manhã, 10 para as 11. É isso aí, é a rotina, Então, né? a rotina. Legal. Então, eu voltei. Escreve mais aí. Meu melhor dia foi voltar a ser útil. Muito bom. Que mais? Foi quando saí na rua. Foi bom, gente, quando vocês saíram na rua. Para mim foi tão difícil. Fui na missa. Olha só, alguém conseguiu ir na missa. Quando eu precisei viajar para o sul de Minas. Feriado do trabalho, programação com sol na laje, exercício físico, almoço planejado. O que fez a diferença foi planejar com a esposa um dia só com coisas. Se clicar assim, abre, que legal. Um dia só com coisas legais e desconectar dos problemas da semana. Legal. O meu melhor dia nessa quarentena foi quando passei a noite conversando por videochamada com os meus amigos. Que legal. A conexão é muito importante, gente. A gente precisa usar a internet a nosso favor. Tem tanta coisa ruim na internet, tem tanta sujeira, tem tanta coisa que nos puxam para baixo, mas ela pode ser um instrumento da gente poder se conectar. A gente tem usado ela aqui no nosso grupo, né? Para a gente estar junto uma vez por semana. E eu acho que a gente pode fazer um uso muito interessante dela. Que legal que vocês escreveram isso. Quem mais, gente? Pensa aí. Falta ainda a gente responder, hein? Só teve 9. Aqui dá para vigiar. Não dá para saber quem escreveu o quê, mas dá para saber quantos escreveram. Quem está duplicado aqui tem que escrever 2 coisas. Tem 2 Nises, então tem que escrever 2 dias. Vou escrever mais uma vez já. Lembrou de mais um dia. Muito bom, Nise. E é isso, gente. Acho que vocês não conseguem escrever mais porque ele bloqueia a resposta. Mas vão se lembrando. Visitar meus pais e meus sogros, além de poder trabalhar em casa e revezando o trabalho no local de trabalho. Foram muitos dias bons no meu ponto de vista. Difícil de escolher o melhor dia. Uau, sabemos quem fez essa resposta. Muito bom. Vai vir mais alguma resposta?
Nise, você vai mandar mais uma pra gente? Eu tinha mandado, mas eu acho que não foi, não. Não tô conseguindo. Eu também mandei. A segunda acho que não foi. Então Eu fala também aí fiquei agora. digitando aqui, não foi. Fala aí agora, fala agora. Todo mundo fala aí. Fala aí, então. Quem não conseguiu escrever, pode falar. Ah, não, tinha várias Então, coisas. Aí pra atualizou, não foi. Foi? Não foi, eu acho. Não foi, né? Fala Não. aí, Nise, qual o seu não foi? Então, eu fui, eu acho que eu fui umas 3 vezes lá na Santa Teresa. E aí, sempre que eu vou, a porta lá lateral da secretaria, da igreja, fica aberta, a gente pode ir na igreja, e aí sempre que eu vou não tem ninguém. Então eu fico assim, umas meia hora, 40 minutos. E, nossa, é revigorante. É triste, assim, você vê a igreja vazia, a gente lembra de tudo, né? Das missas, tudo que não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei ali na frente do sacrário, fiz minhas orações. Nossa, você sente uma paz tão grande e você volta, assim, para casa com uma força que só pode vir de Deus mesmo. É muito bom. Quem puder, né? Legal. Muito obrigada, Nise. E você, Ana? Fala pra gente. O que não foi? Eu tinha colocado do meu aniversário, né? Porque eu recebi muitas ligações, muitas palavras bonitas, comi um bolo vegano, Nossa, recebi presente, recebi uma surpresa do Bruno. Ah, que legal. Muito bom, muito legal. O Bruno só não nos avisou antes, né? E aí você não recebeu os nossos parabéns. Quando eu fui. Ganhei uma panela de pressão. É dona de casa mesmo. E aí, gente, por que eu coloquei essas perguntas, né? Porque é muito importante nesse momento de tanta tensão que a gente está vivendo, né? A gente falou no começo que é natural a gente passar por tudo isso, mas é muito importante a gente se lembrar do que nos faz bem, do que nos conecta com a gente mesmo, do que faz sentido pra gente. Então, quantas vezes a gente fica pegando dica com um, com o outro, o que o outro está fazendo, como é que foi o dia do outro, o que o outro fez, e essas coisas a gente tenta fazer, elas não fazem sentido pra gente. Então é importante a gente se lembrar dos nossos dias bons, porque eles ajudam que a gente tenha outros dias bons. A tendência nesse momento que a gente está é a gente se apegar em coisas ruins, no que está acontecendo de difícil, no que não está dando certo, e a gente precisa fazer esse exercício de se lembrar. E para ajudar a gente, né, eu coloquei algumas estratégias aqui, alguma coisa que para a gente poder também pensar. Eu acho que acho que tudo vocês colocaram, né, lá nas coisas que vocês têm feito. A questão da rotina. A rotina é muito legal, é muito importante, e é importante que ela seja flexível. Não dá para a gente querer ter um dia totalmente fechado, planejado, e é daquele jeito, né? Porque a gente está sendo toda hora atravessado por notícias, toda hora atravessado por preocupações. Então, é importante que a gente tenha uma rotina, mas uma rotina que seja possível de ser feita. Uma rotina que tenha sentido com a nossa vida. Nem que seja ter uma tarefa no dia, né? Mas que ela seja programada. Alguém escreveu ali, o meu dia mais feliz foi o dia que eu consegui fazer, que eu planejei antes, e aí eu consegui executar e funcionou legal. Então é isso, a gente conseguir minimamente se planejar. Se engajar em atividades prazerosas, né? O que te faz bem? É ler um livro? É cozinhar? Né? É servir o outro? É meditar? É respirar? É fazer exercício? É assistir série? É jogar videogame? O que faz sentido para você, né? E o que te faz bem? Já tem tanta coisa que a gente está precisando lidar que é difícil e que a gente não tem para onde correr. Então, quando a gente for se engajar em alguma atividade, vamos tentar nos engajar em coisas que façam sentido, que sejam prazerosas para a gente, né? Respiração lenta e profunda. Essa é uma coisa que eu coloco porque é o que me ajuda muito. Vocês lembram quando a gente estava no retiro, que a gente fez aquele momento na capela, que eu ensinei como é que a gente faz aquela respiração da barriga, aquela respiração que a barriga, quando a gente puxa, a barriga vai para frente, quando a gente solta o ar, a barriga desce. Respiração abdominal. Ela ajuda a gente a baixar
a nossa frequência cardíaca, ela ajuda a oxigenar o nosso cérebro, então ela é muito importante, principalmente quando a gente está nos nossos picos de ansiedade. Ter um foco no aqui e no agora, o que eu posso fazer agora? Né? Achei legal que o Sandro conseguiu encontrar uma estratégia tão legal para superar essa questão do trabalho, né? Porque enquanto estava pensando em todas as perdas, em todas as dificuldades, estava bloqueado para pensar em o que podia fazer agora. E o que você pode fazer agora? Agora você pode cozinhar, agora você pode vender seus produtos, né? Então a gente precisa fazer esse exercício. Pensar no que eu posso fazer agora. É pouca coisa, mas é o que eu posso fazer. Né? Se conectar com pessoas. Eu gostei de alguém que escreveu que o melhor dia foi quando ficou a noite inteira conversando por videochamada com amigos. A gente precisa se conectar, precisa estar junto. Estar atento aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. É muito importante que a gente se perceba, que a gente entenda. Tem dias que a gente está melhor, tem dia que a gente não está tão bem assim. Acolher os sentimentos ruins. Não dá pra gente falar, não, esse sentimento eu não quero. Esquece ele, bota no bolso. Não, vamos entender por que é que a gente está se sentindo desse jeito e acolher e deixar passar, né? E, como eu não podia deixar de colocar, exercitar nossa espiritualidade, né? Que legal que a Nise colocou, que ela tem a oportunidade de ir na paróquia, né? Uma forma de exercitar presencialmente. A gente, nem todo mundo consegue, mas da gente estar junto, exercendo a nossa espiritualidade, né? Da forma como é possível para cada um. E cada um, né, como eu já disse, cada um tem uma forma de lidar, uma forma particular de lidar com esses momentos de dificuldade, né? O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então é importante que a gente perceba o que nos faz bem. A gente só vai conseguir se engajar e só vai conseguir alcançar o que a gente espera quando essa coisa que a gente está fazendo, ela faz sentido na nossa vida. Então a gente tem que entender qual é o sentido que a gente está dando para isso. Né? E aí tem uma frase que eu acho super legal, que eu trouxe para esse momento, de um neurocientista, que ela fala assim: talvez a coisa mais indispensável que podemos fazer como seres humanos todos os dias de nossa vida seja lembrar a nós mesmos e aos outros de nossa complexidade, fragilidade, finitude e singularidade. Né? Então, nós somos assim, nós somos complexos, somos frágeis, temos limitações, somos singulares, não dá para a gente entrar no nível de comparação. A gente precisa reconhecer, cada um reconhecer a si mesmo. E, para não esquecer, né? Fiquem bem, lavem as mãos, use a máscara e, se puder, fique em casa. Isso vai passar, né, gente? Acho que é isso. Muito obrigada. Gente, tenha uma boa noite, um bom descanso na paz do Senhor. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Show. Tchau. Boa noite, gente. Boa semana. Boa semana para vocês. Boa semana, meu povo. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.